esses Elohim que foram transformados em Deus? Quais eram suas características e como agiam? Neste capítulo, vamos resumir e adicionar novos elementos às características fundamentais que estão detalhadamente registradas nos livros mencionados anteriormente. Utilizamos essas fontes para explorar profundamente o assunto. É importante notar que optamos por não traduzir o termo Elohim, porque seu significado permanece desconhecido para muitos. No entanto, correntes dogmáticas interpretam-no como Deus, embora sua forma plural seja traduzida de diversas maneiras. Essa diversidade de traduções reflete a verdadeira incerteza que o termo carrega. Por esse motivo, prefiro substituí-lo por expressões como aqueles indivíduos. A impossibilidade de uma tradução convincente é compartilhada pelo termo Yahvé, também com um significado desconhecido e, consequentemente, traduzido de várias maneiras. Alguns estudiosos sugerem até mesmo que possa ser uma simples interjeição, como é ele, quando o viam chegar. Esta abertura mental nos leva a lembrar as numerosas elaborações fantasiosas e místicas sobre os supostos 72 nomes de Deus. Não é minha intenção menosprezar essas interpretações, mas é importante notar que, apesar das elaborações variadas e atribuições de eficácia funcional ou mágica a esses nomes, desconhecemos o significado e a origem até do primeiro nome, Yahvé. Desconhecemos em que língua foi pronunciado, quais eram suas consoantes originais e como foi transcrito ao longo do tempo. Entretanto, sabemos que o povo de Moisés não foi o primeiro a ouvir ou conhecer esse nome. A epigrafia do Oriente Médio mostra que os povos da região já conheciam esse nome muito antes da identidade israelita. As nações do Oriente Médio, no segundo milênio antes de Cristo, sabiam que aquele território era governado por alguém chamado Iwi, ou Iu, ou Iwi, e que até tinha uma companheira conhecida como Axera. Mesmo os hebreus da colônia de Elefantina, no Egito, séculos depois, referiam-se a ela como Anat Yahu. A batalha pelo controle dos conteúdos bíblicos foi ganha pelas correntes do pensamento hebraico, inicialmente ligadas à cultura babilônica e, posteriormente, à aquemênida. Se, por outro lado, o hebraísmo de caráter e tradição egípcia tivesse sido imposto, poderíamos ter uma Bíblia que aceitaria como algo normal a presença de uma companheira de Yahvé. Falamos anteriormente sobre os Targumim, cuja leitura inspirou os irmãos Saba a criar uma história completamente diferente, intrinsecamente ligada ao Egito. Segundo esses estudiosos de origem rabínica, essa poderia ser uma Bíblia alternativa, completamente distinta daquela que é considerada a base de muitas verdades espirituais. Dizíamos que os hebreus não foram os primeiros a conhecer Yahvé, mas foram escolhidos por ele, ou melhor, moldados e constituídos como povo, para tentar conquistar um território que lhes interessava mais do que aquele que inicialmente lhes foi atribuído. Assim, eles foram acolhidos e transformados em israelitas ao longo de um extenso processo de evolução e assimilação, envolvendo semitas, não-semitas, nômades e seminômades, habitantes de cidades em Canaã e de outros lugares que migraram para lá, conforme mencionado por Lee Pimmer Levine, professor de História Judaica na Hebrew University de Jerusalém. Quanto aos Elohim, eles não eram um único Deus como a teologia sustenta há 2 milênios, mas uma pluralidade de indivíduos de carne e osso. Isso é claramente evidenciado em várias passagens do Antigo Testamento. Êxodo 3, versículo 12 e seguintes, Êxodo 15, versículo 13 e seguintes, Deuteronômio 32, versículo 17 e seguintes, Jeremias 7, versículo 18. Há até menções de que possuíam acampamentos nas zonas limítrofes, patrulhando com suas tropas, Gênesis 32, versículo 1 e seguintes. Textos de Qumran como o 4Q400 e 1.14 e 8 confirmam que eles eram honrados e reverenciados, eram considerados imortais apesar de não o serem. Passagens bíblicas, como o Salmo 82, indicam que os Elohim, supostos deuses da teologia, morriam como todos os homens. A interpretação tradicional dessa passagem, vinculada ao dogmatismo, é questionada pela filologia, que sugere que o termo Elohim representa um plural que, na verdade, remete para um singular, Deus. Voltamos a um ponto crucial que desafia toda uma estrutura dogmática inconsistente.
Para os defensores da doutrina tradicional, o Salmo 82 é um verdadeiro enigma. O termo Elohim, nesse contexto, não pode ser simplesmente reduzido ao singular, devido à presença de pronomes, adjetivos e, especialmente, 10 verbos na forma plural que impedem essa interpretação. Mesmo os mais convictos defensores da singularidade são forçados a reconhecer essa dificuldade. Para contornar esse obstáculo, alguns sugerem que, nesse trecho bíblico, o termo Elohim não significa Deus, mas sim juízes. Não vamos entrar em detalhes, pois isso já foi explorado nos livros citados. No entanto, é interessante mencionar o que diz um estudioso, o professor Mike Heiser, da Logos Bible Software, que possui mestrado e doutorado em Bíblia Hebraica e Línguas Semitas pela University of Wisconsin-Madison em 2004, além de mestrado em História Antiga pela University of Pennsylvania. Ele escreve em seu site: resumidamente, os Elohim do Conselho de Yahvé, Salmo 82, são seres divinos, não governantes humanos. Isso fica claro também em passagens paralelas, como no Salmo 89, versículos 5 ao 8. No Salmo 82, versículo 1, os Elohim no plural são chamados de filhos do Altíssimo, no versículo 6. Obviamente, isso significa que são filhos do Deus de Israel, já que na teologia bíblica, Yahvé é o Altíssimo. Salmo 83, versículo 18. No Salmo 89, os filhos de Yahvé são chamados de Beni Elohim. Esses Beni Elohim claramente não são humanos, já que sua assembleia ou conselho é explicitamente mencionado nas nuvens céus, não na terra. O contexto do Salmo 82 também evidencia que são seres divinos, não humanos, já que os Elohim no plural são julgados por sua administração corrupta das nações. A Bíblia hebraica nunca afirma que governantes humanos, judeus ou gentios, estão no comando das nações. Além disso, ao contrário do que se pensa, nenhuma passagem na Bíblia hebraica se refere aos Elohim humanos. No Salmo 89, os filhos de Yahvé são chamados de Beni Elohim. Esses Beni Elohim não são humanos, como fica claro ao se mencionar explicitamente que sua assembleia ou conselho ocorre nas nuvens céus, não na terra. O conteúdo do Salmo 82 também mostra claramente que eles são seres divinos, não humanos, pois os Elohim no plural são julgados por sua administração corrupta das nações. A Bíblia hebraica nunca afirma que os governantes humanos, judeus ou gentios, são responsáveis pelas nações. Além disso, ao contrário do que muitos pensam, nenhuma passagem na Bíblia hebraica se refere aos Elohim como humanos. É importante notar alguns fatos evidentes. Os Elohim não são humanos. São seres distintos dos Adam, humanos. Vivem por mais tempo, Leolam, ou seja, por muito tempo no passado e no futuro, mas têm a mesma natureza mortal, de acordo com o estudioso. A assembleia mencionada no Salmo não aconteceu na Terra. Para uma confirmação adicional, recomendo a leitura do livro Os Manuscritos de Qumran, no qual o estudioso Luigi Moraldi examina os fragmentos dos papiros da comunidade dos essênios e revela que várias facções de Elohim estavam presentes naquela assembleia. A Bíblia tem termos bem definidos para indicar os juízes, como Felilim, Êxodo 21, versículo 22, e Shofetim, que é o título hebraico do livro dos juízes, e nunca foram confundidos com os Elohim. Eram indivíduos que viajavam em carros voadores definidos como Ruach, Kavod e Merkava, assuntos abordados em detalhes em meus livros anteriores. O Kavod é frequentemente traduzido como glória de Deus, mas é importante notar que a narrativa do Êxodo mostra que essa glória de Deus podia ser vista e tinha efeitos mortais. O professor Jeff A. Banner, fundador do Ancient Hebrew Research Center, descreve o Kavod como um carro pesado usado para ataque e defesa, relacionando-o com passagens bíblicas. O reverendo presbiteriano Barry Downing, teólogo e físico, sugere que a religião mosaica surgiu de um encontro entre pessoas e um OVNI guiado por inteligências extraterrestres. Mais adiante, também discutirei as teses do teólogo e professor Armin Kreiner. No entanto, no âmbito do pensamento hebraico, católico e cristão reformador, há mentes abertas que se permitem questionar e oferecer respostas hipotéticas, sem recorrer à categoria do mistério para abordar temas que a teologia não consegue explicar. Na Bíblia,
Os Elohim nunca são considerados deuses. Na verdade, eles eram originalmente objetos de respeito e submissão devido ao seu grande poder, que era garantido pela tecnologia avançada que possuíam e que inspirava terror. Eram temidos também por causa de sua crueldade, como claramente testemunhado na Bíblia. Yahvé, chamado de O Guerreiro, não hesitava em ordenar verdadeiros extermínios de pessoas indefesas, conduzindo operações que hoje classificaríamos, sem dúvida alguma, como limpeza étnica, conforme registrado nos livros de crônicas, Samuel, Reis, entre outros. Os Elohim não se preocupavam com questões como religião, espiritualidade e vida após a morte, no sentido moderno desses termos. Seu objetivo principal era estabelecer estruturas de poder em vários territórios, sobre os quais surgiram diferentes civilizações ao longo do tempo. Para alcançar esse objetivo, moviam-se em busca de terras e populações que pudessem servir aos seus propósitos. Os Elohim eram indivíduos que dominavam as leis da natureza e do cosmos, transmitindo esse conhecimento apenas aos seus seguidores fiéis, inaugurando assim a casta dos reis, governadores e sacerdotes, os chamados iniciados no conhecimento. No entanto, esse conhecimento era eminentemente científico, material e útil para as necessidades diárias de seus líderes ou para suas exigências como viajantes no espaço. Não tinha nada a ver com os supostos conhecimentos espiritualistas elaborados posteriormente. Yahvé, longe de ser o único e transcendental Deus, era apenas um entre os Elohim, talvez aquele que recebeu a incumbência de governar sobre um território específico. No entanto, nem mesmo isso podemos afirmar com certeza, já que ele poderia ter assumido autonomamente o poder sobre um povo e território que ninguém lhe concedeu. Na verdade, ao analisar sua estratégia para conquistar a Terra Prometida, fica evidente seu cuidado em não chamar a atenção de seus colegas, rivais mais poderosos, que governavam sobre nações como o Egito e a Mesopotâmia. Ele estava ciente de sua situação e tinha um medo obsessivo de que seu povo o abandonasse para seguir outros Elohim. Por esse motivo, constantemente ameaçava de morte aqueles que o traíam, e não hesitava em executar os traidores, como registrado em passagens como Deuteronômio 13, versículo 7 e seguintes, e Números 25, versículo 1 e seguintes. Enfrentando o tema de sua imortalidade, estamos antecipando a questão do plural, que é o verdadeiro cerne da questão, e pode ser resumido da seguinte forma: se o termo Elohim se refere ao único Deus transcendental, Criador dos céus e da terra, então a Bíblia possui um valor teológico e doutrinário. E se Elohim indica uma pluralidade de indivíduos, governantes, colonizadores, então a Bíblia narra uma história completamente diferente. É por isso que a leitura literal que estou apresentando provoca tantas reações. A filologia hebraica, nos últimos anos, reconheceu que uma série de afirmações aparentemente absurdas e inaceitáveis sempre fizeram parte da cultura hebraica e estão presentes em suas fontes, em várias versões do Talmud e dos Midrashim, os textos da literatura extrabíblica que contém essencialmente o complexo da exegese elaborada ao longo dos séculos pelo pensamento israelita sobre os livros do Antigo Testamento. Uma leitura e tradução cuidadosas da Bíblia em hebraico revelam que, na verdade, essas afirmações também estão lá, diante de nossos olhos, e só precisamos continuar eliminando as fachadas feitas sob medida. Essas verdades bíblicas óbvias, que veremos em breve, referem-se aos aspectos fundamentais da doutrina religiosa e estão relacionadas com o chamado mundo espiritual de anjos, querubins, Satanás, milagres, etc. Portanto, a verdadeira questão, o motivo da disputa entre posições dogmáticas e livre pensamento, gira em torno dos Elohim. Por isso, vale a pena fazer algumas outras observações. Na realidade atual, onde o papel impresso e a internet interagem, é interessante mencionar que no YouTube há um curto vídeo onde analiso alguns aspectos sobre o tema, com exemplos úteis para uma melhor compreensão do que estamos discutindo. O vídeo se chama Elohim e o plural de abstração e documenta como o contexto bíblico por si só resolve a questão gramatical levantada pelas doutrinas monoteístas que têm a necessidade dogmática de afirmar a unicidade de Deus. Para mais uma ratificação,
Cito o professor R.V. Foster, da Cumberland University, no Líbano, que não hesita em dizer que não é possível demonstrar que a palavra Elohim tenha sido usada como plural de excelência. A palavra Elohim é hebraica, mas seu equivalente existia também além daquele povo, onde, sob uma forma inevitável e absolutamente plural, indicava uma multiplicidade de indivíduos. Quando a palavra foi introduzida na religião de Israel, levou consigo sua forma plural e foi aplicada ao único verdadeiro Deus, mas não foi utilizada como ideia de majestade ou de trindade. De fato, sabemos que os massoretas não possuíam conhecimentos sobre as regras gramaticais, sintáticas e linguísticas que foram elaboradas séculos depois pelos filólogos que conduziram estudos exatamente sobre aquela versão do texto bíblico. Infelizmente, a filologia bíblica foi, durante muitos séculos, uma prerrogativa quase exclusiva dos teólogos, que, consequentemente, depois formularam e aplicaram suas regras funcionais e as chaves de leitura doutrinal. Esclarecido isso, examino outro aspecto. Para justificar a pluralidade do termo, os teólogos monoteístas introduzem outros elementos e afirmam que, onde não é possível negar seu plural, Elohim não significa Deus, mas legisladores, juízes, ministros. Esta afirmação é óbvia e representa mais uma forte confirmação da pluralidade daqueles indivíduos. É evidente que em nossa cultura as funções legislativas, judiciárias e executivas são claramente distintas, e a chamada separação dos poderes representa uma das garantias irrenunciáveis das organizações democráticas. No passado, pelo contrário, as três funções eram concentradas numa única figura, a do governante, rei ou imperador, qualquer que seja sua definição, que as exercia tanto diretamente como por intermédio dos funcionários escolhidos e nomeados por ele mesmo. Os Elohim, colonizadores poderosos e plenipotenciários, representam um modelo típico desta concentração e fusão dos poderes. Sua maneira despótica de governar, Yahvé era um dos exemplos mais evidentes e dramáticos, reunia em si as funções mencionadas acima. Portanto, torna-se claro para todos que os Elohim eram originalmente ao mesmo tempo legisladores que ditavam as regras e as normas com plena autonomia decisória, governantes, ministros encarregados dos vários aspectos do poder, que aplicavam leis diretamente ou através de seus subordinados como, por exemplo, Jetro, Moisés, etc., juízes que prescreviam, executavam e verificavam o respeito pela lei, ou mandavam executar as respectivas penas e punições. Isso não pressupõe que os Adam fossem particularmente evoluídos, como os teólogos, ideólogos monoteístas devem necessariamente fazer supor, mas o oposto. A própria Bíblia que temos em casa, sem qualquer necessidade de traduções especiais, fornece elementos úteis para notarmos claramente essa diferença. Vamos explorar alguns pontos importantes. Os Elohim fizeram os Adam conforme Gênesis 1, o que vamos analisar em detalhes mais adiante. Surgiu a pergunta: se os Elohim fossem simplesmente homens comuns, precisaria mesmo ser destacado algo tão óbvio? Seria estranho atribuir-lhes uma importância tão grande na história? Fica claro então que a Bíblia não sugere que fomos criados por legisladores, juízes, ministros, que também eram humanos, mas sim por esses indivíduos. Os Elohim uniram-se às mulheres dos Adam, conforme Gênesis 6. Se eles fossem apenas homens comuns com papéis de legisladores, juízes, ministros, precisaria ser reiterada essa obviedade? Com quem, afinal, se uniriam os homens comuns? E por que essas uniões resultaram em um grupo especial, os Giborim, ou seja, aqueles de descendência mista, definidos como homens poderosos, famosos? Vale recordar que, ao longo da história, os fundadores das grandes civilizações eram frequentemente considerados semideuses, filhos de humanos e de indivíduos com ascendência celestial, desde figuras como Gilgamesh e Enéas até os primeiros governantes do Egito e da dinastia japonesa, entre muitos outros exemplos. Os Elohim morrem como todos os Adam, conforme o Salmo 82. Já falamos sobre isso, mas vale acrescentar uma reflexão baseada no bom senso. Se eles fossem simplesmente homens comuns ocupando papéis de legisladores, juízes, ministros, seria necessário lembrar essa obviedade? Como poderia ser diferente?
Yahvé frequentemente temia que seu povo se voltasse para outros Elohim, como evidenciado em várias passagens na Bíblia. Surge a pergunta: um verdadeiro Deus teria tanto medo de simples legisladores, juízes, ministros, muito menos poderosos do que ele? Esse medo o tornaria tão cego a ponto de matar impiedosamente aqueles que o abandonassem por meros humanos? Os hebreus que tinham um relacionamento direto e pessoal com ele seriam tão insensatos a ponto de trocar o verdadeiro Deus Todo-Poderoso por simples legisladores, juízes, ministros, ou seja, homens comuns exercendo poder local ilimitado? Parece quase impossível considerar essa ideia, e até mesmo profundamente ofensiva para aqueles que, nesse caso, seriam incapazes de distinguir entre o Deus universal e os homens comuns. A Bíblia deixa claro que o povo podia escolher entre Yahvé e outros Elohim, conforme Josué 24 e diversas outras passagens. Defensores da doutrina afirmam que nesses casos se tratavam de divindades pagãs, representadas por ídolos de pedra. Porém surge a seguinte questão: será que os hebreus daquela época, após terem mantido um relacionamento direto, constante e pessoal com Yahvé por vários séculos, desde pelo menos a época de Abraão, teriam sido tão ingênuos a ponto de preferir ídolos feitos de pedra, madeira ou qualquer outro material inanimado? A diferença entre os dois não seria óbvia demais? Os dogmáticos, presos aos seus próprios preconceitos religiosos, não percebem que isso desafia a inteligência humana e o senso comum, e é até mesmo ofensivo em relação aos antepassados do povo hebreu? Seria inimaginável que um povo tão antigo fosse tão desprovido de discernimento. Se eu fizesse parte dessa nação, certamente me sentiria profundamente ofendido ao ver a inteligência dos meus antepassados ser tão menosprezada e ridicularizada. Ao contrário do que muitos dogmáticos afirmam, acredito que o povo daquela época, livre dos preconceitos teológicos que dominam muitas mentes hoje em dia, estava plenamente consciente da situação. Se observarmos a história bíblica, veremos que os Elohim não eram simplesmente indivíduos comuns ocupando cargos de legisladores, juízes, ministros, nem eram ídolos sem vida e insignificantes. Os Elohim compartilhavam as mesmas prerrogativas e características de Yahvé, pois faziam parte do mesmo grupo de origem. Yahvé era apenas um entre eles e, portanto, representava uma das escolhas possíveis. Para Yahvé, os outros Elohim eram rivais concretos, temíveis e extremamente perigosos. Essa concepção parece estar presente até mesmo nos escritos de Paulo de Tarso, conhecido como o apóstolo do povo, cuja doutrina cristã é amplamente baseada em suas reflexões teóricas. Isso é discutido em um dos meus trabalhos anteriores, intitulado Ressurreição-Reencarnação. Na primeira carta aos Coríntios 8, versículos 5 a 6, Paulo afirma explicitamente: com efeito, mesmo havendo muitos seres divinos conhecidos como Theoi, tanto no céu quanto na terra, e de fato existindo muitos Theoi senhores, para nós há apenas um Deus, o Pai, de quem tudo provém. Estamos aqui por Ele, e o único Senhor é Jesus Cristo, por meio do qual todas as coisas existem, e existimos para Ele. Esta declaração é clara. Para esse israelita da tribo de Benjamim, havia muitos Theoi, assim como para os hebreus havia muitos Elohim. O Deus ao qual os crentes da nova fé deveriam se dirigir era único, da mesma forma que os hebreus deveriam se dirigir apenas a Yahvé. Dado o número de Theoi e seu papel como colonizadores, era necessário que os Elohim estabelecessem sistemas de regras, normas e leis para governar os povos sob sua autoridade. Essa necessidade era particularmente evidente para Yahvé, que se encontrava na posição de administrador de um povo que, na prática, ainda não existia e precisava ser construído. É interessante notar o que os professores Wexler e Levine mencionaram sobre a inexistência da identidade israelita e até mesmo da própria língua hebraica na época em que Moisés agia sob a orientação de Yahvé. Ele teve que gerar um povo que não existia, proporcionar-lhe identidade e, acima de tudo, criar uma estrutura combativa para conquistar o território conhecido como a Terra Prometida. Importante ressaltar que ele nunca conseguiu efetivamente conquistar esse território, conforme a arqueologia israelita contemporânea tem evidenciado, apesar da mitificação dessa epopeia da ocupação da terra de Canaã e do estabelecimento dos reinos de Davi e Salomão,
cuja importância real era provavelmente menor do que sugerem as reconstruções teológicas e ideológicas fantasiosas. Yahvé teve que construir o que não existia, um povo e um exército. Para fazer isso, elaborou e promulgou uma série de regras, conhecidas como as 613 mitzvot, que formam o cerne do hebraísmo. Dentre elas, 248 são mitzvot aser, ou seja, ordens expressas de forma positiva que obrigam a realizar uma ação específica, enquanto 365 são mitzvot lo ta'aseh, ou seja, ordens expressas de forma negativa que proíbem uma ação específica. Embora muitos conheçam os 10 mandamentos que servem como a base do código moral em relação ao próximo, é importante observar que o professor Ben Zion Bergman, professor emérito de literatura rabínica na University of Judaism em Los Angeles, destaca diferenças entre as duas listas, Êxodo 20 e Deuteronômio 5, e ressalta que as normas na Bíblia refletem a evolução das concepções éticas do povo ao longo dos séculos. Portanto, não estamos lidando com um sistema ético caracterizado pelo absolutismo e imutabilidade. Pelo contrário, temos um relativismo moral declarado, cujos conteúdos mudam com as variações das condições políticas, sociais e culturais. Podemos dizer que o Deus bíblico se adaptava às situações e aos tempos, e veremos mais adiante até que ponto isso é verdade e significativo. No entanto, antes de abordar a questão do conteúdo real dos mandamentos, e principalmente de suas finalidades, que são absolutamente triviais, é importante mencionar a declaração precisa encontrada em Êxodo 34, versículo 27. Yahvé explicita que os mandamentos, sobre os quais baseou a aliança com Moisés e o povo, são os seguintes: não contrair aliança com os habitantes do país, destruir seus altares, estelas e imagens, e não adorar seus deuses, não tomar as mulheres do país para os filhos de Israel, não fazer divindades com metal fundido, observar a festa dos pães ázimos no mês de Abibe, tomar para ele todos os primogênitos machos, e resgatar dos humanos os primogênitos com dons, respeitar o sábado após ter trabalhado durante 6 dias, celebrar a festa das semanas, ceifa, colheita no final do ano, apresentar cada macho ao Elohim 3 vezes ao ano, não oferecer o sangue da vítima com pão fermentado, e o sacrifício da Páscoa não poderá durar até de manhã, doar ao Senhor as primícias da terra, não ferver o cabrito no leite de sua mãe. Como podemos observar, esses mandamentos não são os que nos foram ensinados, e nada tem a ver com normas comportamentais de características puramente morais. São antes indicações práticas e precisas, que frequentemente acarretam consequências dramáticas. A análise comparativa das duas listas é tema de um capítulo em O Livro que Mudará para Sempre Nossas Ideias sobre a Bíblia, mas apresento aqui algumas novas expressões específicas. O preceito sobre a entrega dos primogênitos tinha como finalidade sua utilização durante os sacrifícios. Yahvé exigia sua entrega 8 dias após o nascimento, exatamente como impunha com os animais, Êxodo 22, versículos 28 a 29, e queria que fossem queimados para si, conforme afirma em Ezequiel 20, versículo 25 e seguintes. Esta é uma das passagens em que a Conferência Episcopal Italiana demonstra coragem ao manter o significado correto do verbo hebraico. Segue-se a tradução publicada pela SEI dos versículos 24 a 26 do capítulo 20 de Ezequiel. Porque não tinham cumprido meus estatutos, mas haviam rejeitado meus decretos, profanado meus sábados, e seus olhos estavam voltados para os ídolos de seus pais. Por esse motivo, até lhes dei leis que não eram boas e decretos pelos quais não podiam viver, e permiti que contaminassem sua descendência, fazendo com que passassem pelo fogo cada um de seus primogênitos, para os aterrorizar, a fim de que reconhecessem que eu sou o Senhor Yahvé. Fazendo passar pelo fogo cada um de seus primogênitos é um significado direto, tão devastador e inaceitável para a doutrina, que na maioria das vezes nas Bíblias tradicionais é habilmente ocultado e substituído pelo termo consagrar, que nada tem a ver com a literalidade do texto hebraico e principalmente com os objetivos desse ato. As finalidades da produção daquele fumo, obtido através da queima da gordura, preparada exatamente como está descrita no Levítico 3, versículos 3 a 5, foram analisadas detalhadamente em meus trabalhos anteriores,
onde está publicado o estudo médico que documenta a função neurofisiológica do ato de cheirar aquele fumo que acalmava os Elohim. Não voltarei a este assunto aqui, mas devo observar alguns fatos narrados por povos de outros continentes sobre essa mesma estranha exigência que as denominadas divindades manifestavam em todos os lugares. Até mesmo obras que, de um certo ponto de vista, são consideradas distantes e insuspeitas, nos fornecem algumas provas. Na Ilíada, nos livros 1, 2, 4, 6, 7, 22 e 23, e na Odisseia, nos livros 3, 7, 9, 12, 13, 17 e 19, por exemplo, os deuses pediam que fossem preparados e completamente queimados certos pedaços de carne e gordura dos animais, exatamente como o Yahvé bíblico e seus colegas Elohim faziam. Cheiravam aquele fumo para relaxar. Isso está claramente escrito na Bíblia, mas não é obviamente aceito pela doutrina, e, portanto, a filologia que trabalha ao seu serviço procura negar de todas as formas que o termo hebraico nikoach tenha este significado, que, pelo contrário, é claro, unívoco e também único, como é revelado nos dicionários escritos pelos próprios estudiosos israelitas. Eles querem, portanto, convencer-nos de que se trata de uma alegoria, embora sejamos convidados a aceitar que os autores bíblicos e Homero ou os outros autores dos textos escritos e atribuídos a este último teriam, todos eles, escolhido por qualquer estranha razão, justamente o mesmo instrumento literário e a mesma representação alegórica para corresponder, essencialmente, aos mesmos conteúdos. Mais imediato e menos fantasioso é pensar-se que, em ambos os casos, se trata de narrações que falam de situações concretas e bem conhecidas. Entendo que para os crentes seja difícil aceitar a ideia de que o Deus em quem acreditam se acalmasse com a queima de gordura, e isso nos leva de volta ao exemplo da junta médica discutindo a cor da unha. Enquanto os filólogos cirúrgicos usam bisturis e pinças para tentar extrair o que lhes interessa em matéria ideológica e teológica, eu faço algumas perguntas. Se aquela fumaça, como nos querem convencer, deveria representar simbolicamente a ascensão do espírito que deseja se unir a Deus, então por quê? Era necessário produzir verdadeiras carnificinas de seres vivos? Era preciso causar tanto sofrimento? Não bastava queimar madeira ou palha para obter o mesmo efeito? Não era suficiente queimar a lã das ovelhas em vez de matar os carneiros, e isso se realmente precisássemos usar um elemento animal? Os Elohim, o suposto Deus único, aceitavam os carneiros de Abel e rejeitavam os vegetais de Caim? Não podiam perceber a equivalência das intenções? Cada um deles não estava oferecendo o que tinha disponível? Yahvé exigia que fosse queimada a gordura que envolve as vísceras e tudo aquilo que está sobre elas, os 2 rins com sua gordura, a gordura ao redor dos lombos e ao lado do fígado, que se separa dos rins. Levítico 3, versículos 3 a 5, os Elohim queriam apenas esse tipo de gordura e nenhum outro. Aquela gordura era tão importante e preciosa que Yahvé ordenava a morte de qualquer pessoa que a usasse para si mesma. Levítico 7, versículo 25. O problema é que aquela gordura também era dos filhos dos homens, que lhes era entregue quando tinham 8 dias de nascidos, e é óbvio que não podemos imaginar que eles próprios os criavam, depois de arrancá-los de suas mães. Êxodo 22, versículos 28 a 29. Os sacrifícios humanos continuaram até 622 a.C., até o momento em que a reforma do rei Josias os substituiu por carneiros, tentando eliminar essa memória. Conhecemos bem a prática de sacrifícios humanos entre os povos de todo o mundo. Todos falam das divindades que pediam explicitamente esse tipo de oferta feroz e desumana. A cultura judaico-cristã assume uma atitude dupla em relação a essa realidade, considerando os rituais feitos por outros povos como absolutamente reais e também bárbaros e pagãos, enquanto tende a interpretar com uma chave alegórica ou metafórica os sacrifícios humanos claramente mencionados na Bíblia, conforme exigido por Yahvé. Ao longo dos séculos tem tentado e continua tentando negar a realidade histórica evidente. Tentou disseminar a crença de que essa prática bárbara era exclusiva dos povos considerados pagãos. No entanto, está claro que essa barbárie era praticada também pelo povo de Yahvé, e era ele próprio quem pedia por isso,
uma evidência da qual ele não pode ser eximido. Provavelmente quando as condições para que Yahvé continuasse a dar essa ordem falharam, como ele mesmo explica em Ezequiel 20, versículo 21 e seguintes, essa prática foi moderada e substituída por um resgate feito através do pagamento em dinheiro, que era mais vantajoso para a casta responsável pela cobrança. A transição do assassinato para o pagamento de um resgate em dinheiro é apenas uma das muitas situações que evidenciam a progressiva evolução da moral e dos costumes ao longo do tempo, como mencionado pelo professor Ben-Zion Bergman, já citado anteriormente, que resultou em inovações e variações nas próprias normas. Portanto, aqui também percebemos que as regras dadas pelo suposto Deus eram constantemente modificáveis e tinham um valor relativo, como já foi evidenciado no Midrash, quando Yahvé permitiu seguir a maioria. Por enquanto, adianto apenas um conceito, que ficará mais evidente após a análise dos 10 mandamentos tradicionais. Devemos reconhecer que os grandes sistemas religiosos fundamentados no Antigo Testamento conseguiram construir um conjunto de normas éticas positivas, apesar do que está escrito naquele livro, e não graças ao mesmo. Esse aspecto também foi importante na construção da estrutura espiritual, que, pelo menos nesse aspecto, resultou em uma realização com significados positivos. No entanto, a falta de moralidade, para não dizer imoralidade, do comportamento de Yahvé encontra seu primeiro exemplo na avaliação da aplicação prática do preceito que proíbe não tomar mulheres do país para os filhos de Israel. Ao concluir esta análise profunda das Escrituras Antigas, somos levados a questionar as interpretações convencionais que nos foram transmitidas ao longo dos séculos. É evidente que as narrativas religiosas contêm camadas de significado que vão além das interpretações superficiais. As práticas e prescrições atribuídas a divindades como Yahvé nos desafiam a reconsiderar nossas noções preconcebidas de moralidade e ética. O estudo cuidadoso desses textos revela uma complexidade que muitas vezes é ignorada pelas interpretações tradicionais. As narrativas antigas refletem não apenas as crenças e valores das sociedades em que foram concebidas, mas também as experiências e percepções dos autores que as registraram. Ao questionarmos as práticas religiosas, somos confrontados com a necessidade de uma abordagem crítica e contextualizada. Devemos considerar não apenas o conteúdo das Escrituras, mas também o contexto histórico e cultural em que foram produzidas. Isso nos permite compreender melhor as motivações por trás das prescrições e práticas religiosas, bem como sua relevância para as sociedades antigas e contemporâneas. É importante reconhecer que as narrativas religiosas são produtos de seu tempo e lugar, sujeitas a interpretações variadas ao longo da história. Ao adotarmos uma abordagem mais aberta e questionadora, podemos explorar novas perspectivas e extrair lições valiosas, mesmo das passagens mais controversas. Portanto, ao refletirmos sobre as Escrituras Antigas, somos desafiados a ampliar nossos horizontes e questionar as interpretações estabelecidas. Somente ao fazermos isso, podemos verdadeiramente compreender a riqueza e a diversidade do pensamento humano, bem como sua busca contínua por significado e orientação espiritual. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, por favor, deixe um like e se inscreva no canal para nos apoiar e torne-se membro e obtenha acesso exclusivo às versões em áudio de nosso material. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima.